Pessoal, vamos agora à parte básica, tá? Do nosso Pandas, da nossa aula de Pandas, tá? Lembrando, não deixei claro no primeiro vídeo, tá? Que essa daqui é apenas a parte 1. Eu, ingenuamente, tentei fazer tudo em uma parte que ficou gigantesco, tá? Só para falar da parte básica do Pandas, tem coisa pra caramba, tá? Então, dividi em duas partes, essa parte 1, tá? Nessa parte, a gente vai ver meio que o básico Pandas, como que eu crio estruturas de dados, como que eu leio de outros arquivos, como que eu gravo em diferentes formatos, como que eu acesso, como que eu percorro, enfim, tá toda essa parte básica. E depois na próxima aula a gente vai cria dado, cria coluna, ordena, que mais que nós temos de bom para fazer lá? Apaga, eu não sei, mas enfim, extrai estatística, gera gráfico e etc. Isso tudo vai ficar para a parte 2, tá? Então vamos lá, parte 1. A gente viu que para começar usando o Pandas, a gente vai ter o import pandas spd, então não vai deixar de ser assim aqui. Para a gente começar a usar o Pandas, import pandas spd. Tá? Só para separar deixar o nosso código bonitinho, como a gente costuma deixar. Vou colocar aqui em importação. Tá? E agora nós vamos para essa parte da aula, que serão as estruturas básicas do Pandas. Tá? O Pandas ele tem dois tipos de estruturas básicas, tá? Que é a series e o data frame. Tá? O series, dados, nossa, isso que eu passei corretor ortográfico, hein? Isso eu não passei aqui. A series é utilizada para dados. Só para compilar, vai ficar bonitinho meu site. Para dados unidimensionais, ou seja, tá? Um vetor, certo? Unidimensional eu tenho um único tipo de atributo que descreve os meus dados, tá? Ou se a gente pensar numa linha de uma tabela ou só uma coluna de uma tabela, então tem uma dimensão só, não tenho várias dimensões, tipo 10 por 10, vai ser 1 por alguma coisa, certo? Ou alguma coisa por 1, certo? Uma das dimensões será 1, tá? Então é dado unidimensional, tá? Se você estiver pensando em apenas duas dimensões, tá? Já o data frame, dados multidimensionais, ou seja, eu posso ter várias linhas e várias colunas, tá? Vulgo tabela, matriz e etc, tá? Bom, além disso, tá? A gente vai ter o series quando é dado unidimensional, data frame quando é dado multidimensional, e todas essas estruturas elas são indexadas, tá? Ou seja, você pode definir um índice de acesso para esses elementos. Por exemplo, na series, tá? Eu posso colocar uma lista de nomes, eu quero acessar esses nomes pelo CPF, então o índice é o CPF, tá? Como se fosse um dicionário chave-valor, né? Então a chave seria o índice, tá? E o valor seria o valor retornado pelo índice, tá? Já pensando em termos de data frame, eu posso ter tanto o índice para as linhas ou para as colunas. Falo, quero retornar tal coluna, você vai ter o índice que descreve a coluna. Quero retornar tal linha, você vai ter o índice para a linha, tá? Mas eu preciso, toda vez que eu for criar essas estruturas, especificar os índices? Não, tá? Tem a criação automática desses índices, que é a numeração, como se tivesse criado um vetor, o primeiro elemento é o 0, o segundo elemento é 1, o segundo elemento primeiro elemento é o 0, o segundo elemento é o 1, o terceiro elemento é o 2 e assim por diante, tá? Isso tanto para as linhas quanto para as colunas. Então você pode criar esse índice explicitamente, mas se você não criar esse índice explicitamente, é criado implicitamente, tá? Vamos lá então. Vamos começar pelo series, tá? Dado unidimensional, essa estrutura para a criação do series, tá? Perceba que é uma função com conjunto de parâmetros nomeados e com valores padrão para cada tipo de atributo. Portanto, na hora de você criar, você não precisa especificar tudo isso daqui. Mas dos mais interessantes, né? Você pode definir o nome para a série, você pode definir os dados, esse sim é interessante, né? E como ele é primeiro atributo, você não precisa explicitamente colocar data, né? Igual aos dados, tá? O índice, caso você não especifique, vai vir um índice padrão, a gente vai ver, e o tipo, o dtype, né, igual do NumPy, né, se você quiser fornecer, já especificar o tipo, senão ele já pega o tipo automaticamente, tá? E o copy aqui, caso você está passando uma estrutura, tipo, quero gerar um series a partir de uma lista, tá? Você vai criar uma cópia dessa lista e passar para lá,
ou você vai fazer esse data frame apontar para essa referência da lista internamente, tá? Por padrão, é falso, ele nunca copia, ele já vai utilizar a própria estrutura que você criou para apontar para o data frame. Só que aí corre-se o risco de você alterar a sua lista, alterar o data frame, então tem que pensar nesta possibilidade, tá? Mas vamos lá, vamos começando pelo basicão, tá? O que seria o basicão? Eu criar ele com quase tudo que ele tem direito, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vou criar chamar de series 1, vai ser igual. Aí para criar series vai ser o PD, aí a gente vai invocar o objeto barra método consultor para gerar um objeto do tipo series, né, que a gente viu que para construir um objeto da classe é basicamente eu fornecer o nome da classe entre parênteses, que ele já chama o método consultor, que é o int, né? Mas no caso aqui, como a gente não importou diretamente o series, já que a gente vai fazer uso de vários métodos do data frame, né, a gente vai acessá-lo a partir do próprio data frame, tá? E eu tenho um data que é igual, eu esqueci de falar, né, mas esse data, tá, é um array like, que nem tá aqui, ó, array like, iterável, dicionário ou valor escalar, ou seja, eu posso criar dados de diferentes tipos. Eu vou começar com array like aqui. Esse array like pode ser tanto um NumPy array quanto uma lista, tá? E aqui eu criei uma series com nomes, ó, Rafael, Ricardo, Ronaldo, tá? Isso são os dados, né? Quais são os índices, né? Então, index igual. Vamos supor que eu quero acessar esses nomes por meio do CPF, tá? Então, eu vou vou inventar uns CPFs aqui. Peraí que eu errei nas aspas. Assim. Eu vou quebrando aqui para não ficar muito desordenado. 1, 2, 3. E aqui eu vou criar 88776-62, tá? Posso especificar o tipo, então dtype igual. E aí pode ser os tipos NumPy, no caso que é string, né? Eu posso passar o próprio tipo do Python, tá? str, se for int eu posso passar int, tá? Ou você pode colocar, como eu não importei o NumPy ainda, né? Para não ter que fazer essa importação, vou colocar do tipo string, mas se tiver importado NumPy, coloca o np str, como a gente viu na aula passada. Que mais? Que eu ia falar? Copy igual a true. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. O nome para a série, né? Name igual nomes. Panda series, desculpa, series, não Siri. Temos aqui a nossa série criada. Vou colocar aqui na tela series 1 para a gente ver. Então tá aqui, tá? É uma estrutura, o dtype ele jogou como objeto, né? Que string ele trata como objeto. O name da minha series é nomes, esse cara que eu defini. Essa primeira coluna é o índice e aqui seria o valor associado ao índice, tá? Então, por exemplo, se eu quiser acessar qual que é o valor mapeado para esse carinha aqui. Series 1, desculpa. É o Ricardo. Se eu colocar esse carinha aqui. Deu um pontinho, desculpa. É hoje. Esse cara aqui não existe. Ele vai me retornar o Rafael. E assim por diante, tá? Uma outra forma que eu tenho, vou colocar aqui, ó. Series 2 é igual PD series, tá? Vou colocar aqui data igual. Agora eu vou importar o NumPy, tá? Que agora não vai ter jeito de escapar. Import NumPy as np. Agora meu data vai ser um np ponto random ponto randint, gerar números até, e não vou especificar nenhum índice, nem tipo, nem copo. Vou deixar os outros parâmetros para não, tá? Só para a gente ver o que vai acontecer. Gerei aqui o meu series 2, tá? Então perceba que agora ele não tem um nome, né? Ele já assumiu um tipo padrão, que quando é inteiro ele já joga para o int64, não sabe
quanto que vai ocupar os seus inteiros, então já joga para capacidade, uma capacidade grande já. E cada elemento agora está sendo indexado aqui por um índice numérico, né? Começa do 0 e vai até o 9. E a partir desse momento, né, se eu colocar aqui o series 2, vou colocar aqui, eu quero o elemento do índice 1. Como esse 1 é o índice, ele mapeou aqui para o 10. Tá? E aí, nesse momento, você está pensando, fala, tudo isso que você está fazendo aí, eu faço com dicionário, meu querido? Tudo bem, tá? Não deixa de estar errado. Você perceba que aqui no series, por exemplo, se você quiser colocar um sum, por exemplo, ele somou todos os valores para mim. Se eu colocar um max aqui, ele vai funcionar também, tá? Qual que é o valor máximo da minha série, mínimo, médio, o padrão, etc. Ou seja, todas aquelas funções que a gente viu no NumPy, a gente tem aqui no series também, tá? Inclusive, a gente pode converter direto, explicitamente, eu quero converter esse series para um NumPy, bonitinho, assim como a gente vai ver com o DataFrame, tá? Então, na verdade, se a gente pensar de maneira mais chula possível, mais simplista possível, sem considerar todo o poder de capacidade que a gente vai ver ainda na frente, na pior das hipóteses, eu já tenho uma combinação aqui de um dicionário, porque eu tenho um índice para acessar os valores, e eu tenho uma combinação do NumPy, que eu posso processar esses valores aqui como eu processo o NumPy, tá? Além disso, eu tenho a capacidade de slicing, assim como eu tenho no NumPy. Todo aquele processo de seleção com true e false, né, passar uma array de booleans, true, false, true e assim por diante, e ter o elemento selecionado, eu vou ter aqui também, tá? Então deixa eu só gerar uma série um pouquinho mais modesta aqui, só pra gente ver, ó. Series 2. Series 2, eu vou colocar Series 2 True, False, True, por exemplo. Opa, desculpa, é uma lista. True, False, True. Tá? Retornou só o 0 e 2. Eu tinha 3 elementos, retornou apenas o 0 e o 2. Só para deixar claro, Series 2. Certo? E lembrando que a gente tinha lá series, por exemplo, series 2 maior, quero todos os elementos maior que 50, tá? Ele já retorna, ó, uma series de boolean, que é true, false, true, e se eu colocar esse cara aqui dentro, já que ele retorna um array booleano, no caso é uma série booleana que também funciona, opa, series 2, tá? Também já vai ter o mesmo efeito. Então já tem aquela facilidade de seleção, facilidade de slice, toda a facilidade que a gente viu no NumPy. E se eu quiser acessar diretamente um elemento, eu tenho a facilidade do índice, tá? Mas pensando a series por si só, né? Se a gente quer processar conjuntos de dados, normalmente eu vou ter, sei lá, cadastro de aluno, vendas, etc. Tem o local da venda, cidade, mês, ano, quantidade de venda, quantidade de produto vendido, e etc. Eu tenho múltiplas dimensões para trabalhar, tá? Então, para esse tipo de situação, a gente vai ter uma outra estrutura de dados para lidar com isso daí, que vai ser o DataFrame, tá? Então, aqui tem os exemplos com series, igual eu fiz na aula, tá? A gente pode criando com lista também, não necessariamente a gente criou com lista, né? Ah, eu esqueci de falar que a gente consegue criar com arrays também, com arrays não, desculpa, com dicionários, tá? E na hora de a gente criar uma series com dicionário, ó, colocar series 3 igual pd series, tá? Data igual, a chave funciona como índice e o valor do mapeado mesmo. Então vou colocar aqui, ó, SO, dois pontos, sistemas operacionais. Vou colocar PO, dois pontos, programação orientada a objetos. Eu vou colocar IA, dois pontos, inteligência artificial, series 3. Pra gente ver, ó, então ele criou o índice com a chave e o valor da series com o valor, tá? Então agora se eu colocar aqui series 3
SO, ele vai me retornar sistemas operacionais, tá? E aqui, se eu tiver valores, né, obviamente a gente vai conseguir extrair estatística desses caras aqui, vai conseguir fazer várias coisinhas com esse cara. Se tiver valores numéricos, processar, extrair estatística, etc, de maneira muito fácil desses valores numéricos, tá? Aqui eu estou colocando a habilidade de processamento no NumPy. E agora, no próximo vídeo, nós veremos o DataFrame, que acaba sendo um pouco mais interessante. Na verdade, o DataFrame ele vai ser composto por um conjunto de serials, mas a gente já consegue armazenar muito mais informações. Lembrando novamente que aqui é só para saber como utilizar. Na hora que a gente começar a entender as possibilidades, tudo isso vai ficando bem mais legal, tá? Então, por enquanto, só vamos aprender a criar as estruturas, tá ok? No próximo vídeo voltaremos aqui com o DataFrame, tá? Então até lá.